Ei, pessoal, vamos ver aqui um pouco de história sobre vingança, essas coisas aí, entendeu, pessoal? Só deixa aí no primeiro. É que assim, pessoal, eu vejo aqui nos lados para ver se não tem nenhuma pessoa, se não tem nenhuma foto de uma pessoa pelada, porque imagine uma reportagem jornalística e ver lá e mostra lá a foto de uma mulher de sutiã e só de sutiã e calcinha, aí você pode, não, não pode. Aviso, seu vídeo não foi aceito. Bom, olha aqui, ó. As mais brutais e inacreditáveis vinganças da história. As mais brutais e inacreditáveis vinganças da história. Se formos procurar a origem da vingança da história, ela provavelmente remontaria à existência dos humanos. Parece que é algo biológico em desejar se vingar de quem foi injusto com a gente, e isso realmente desencadeia uma liberação de hormônio satisfatório, embora a longo prazo possa trazer outras consequências. Vingança está até mesmo em nosso contrato social. Buscamos servir a justiça àqueles que foram injustos e aqueles que foram injustiçados, mas isso quase sempre é mais forte e potente em nossas relações pessoais. Portanto, quando uma vingança pessoal é decretada, se segura. Muita gente tem um talento surreal para colocar seus planos em prática. A história está cheia de pessoas criativas e determinadas que não pensaram duas vezes em buscar vingança, justos ou cruéis. Clique na galeria e descubra alguma das maiores e mais terríveis vinganças do passado. Santa Olga de Kiev. Esta santa não tem nada de santa. O marido de Olga, Igor I, príncipe de Kiev, foi assassinado por um grupo que vivia em Kiev, conhecido como Drevlianos, porque eles não queriam pagar ao príncipe o que achavam ser um tributo excessivo. O filho de Olga e Igor ainda era uma criança, então ela se tornou a governante da terra. Os Drevlianos logo enviaram embaixadores para negociar um casamento entre ela com alguém que eles a escolhessem para se tornar rei. Diz a lenda que, quando eles chegaram, ela já tinha um fosso cavado para enterrá-los vivos, e isso foi só o começo de sua vingança. Santa Olga de Kiev. Olga teria respondido que precisava de melhores pretendentes quando os Drevlianos enviaram mais homens. Ela os trancou num banheiro e ateou fogo neles. Depois disso, ela foi visitar os Drevlianos pessoalmente. Eles realizaram um grande banquete em sua honra, e então assim que eles ficaram bêbados, seus homens massacraram todos eles. Santa Olga de Kiev. Os Drevlianos acabaram por reconhecer o poder dela. Clamaram por misericórdia e ofereceram bens em troca. Olga então pediu 3 pardais de pombo de cada casa da cidade. Parece inofensivo, certo? Só que não. Ela sabia que os pássaros voariam de volta para suas antigas casas, então equipou cada um deles com pequenos tecidos embevecidos de enxofre. Em seguida, ela os soltou, o que fez a cidade arder em chamas. Os 47 Ronin. No período Edo do Japão, os samurais frequentemente faziam juramento de lealdade ao seu mestre, que incluía vingar a morte dele. Segundo a história, o nobre Asano Nagaronori teve 47 samurais jurados a ele. Então, em 1701, quando foi forçado a cometer seppuku, tirar a própria vida após perder uma disputa com outro nobre chamado Kira Yoshinaka, o juramento samurai foi ativado. Os 47 Ronin.
Os samurais sentiram que o seppuku tinha sido injusto, mas esperaram 2 anos inteiros para colocarem seu plano de vingança em prática, o que deu a Yoshinaka uma falsa sensação de segurança. Então, uma noite, os 47 Ronin, termo usado para samurais sem mestre, entraram na casa de Yoshinaka, confrontaram-no e ofereceram a ele uma chance de cometer seppuku. Yoshinaka negou, então eles arrancaram sua cabeça e colocaram na frente do túmulo de seu mestre. Mais tarde eles se renderam, as autoridades foram condenados a cometer seppuku eles mesmos. A leoa da Bretanha. O marido de Jeanne de Crystal Oliver dedicou anos defendendo sua terra Bretanha contra os ingleses, mas ainda assim foi decapitado pelo rei Felipe VI da França quando suspeitaram que ela havia desertado para o lado inglês. A cabeça de Oliver teria sido exibido em um poste fora do castelo de Beaufort, o que foi mais do que suficiente para provocar um incêndio de vingança em Gianni. A leoa da Bretanha. Desesperada por vingança, Jeanne reuniu um pequeno exército e derrubou as forças pró-francesas da Bretanha em nome de seu marido. Depois disso, ela vendeu todas as terras dele, comprou 3 navios de guerra e partiu para os mares como uma espécie de pirata. Ela saiu à procura do Canal da Mancha de navios franceses de propriedade do rei Felipe. Ela matava quase toda a tripulação, mas deixava alguns vivos para que alertasse o rei do que ela tinha feito. Seu navio ficara conhecido como a Frota Negra e ela como a Leoa da Bretanha. Pedro, o Justo ou o Cruel. No século X e V, Pedro I de Portugal, que não tem nada a ver com Pedro I do Brasil, teve que se casar com Constanza Manuel de Castela, quando tinha apenas 16 anos de idade, num movimento político arranjado por seu pai, o rei Afonso VI, mas ele se apaixonou pela prima dela, Inês de Castro. O caso amoroso dele se tornou público depois de Constanza morreu e Pedro começou uma família com Inês, mas o pai dele ainda desaprovava o relacionamento e mandou matá-lo e enterrá-lo enquanto Pedro estava numa viagem de caça. Pedro o Justo ou o Cruel. Pedro tentou declarar guerra contra seu pai, mas foi derrotado. No entanto, 2 anos depois, seu pai morreu e ele subiu ao trono. Uma das primeiras coisas que ele fez foi ordenar a execução pública dos assassinos de Inês, arrancando seus corações. Ele então revelou que se casou com Inês e exigiu que ela fosse reconhecida como rainha de Portugal. Diz a lenda que seu corpo foi exumado, vestido e coroado e que o rei fez os cortesões beijarem a mão da rainha póstuma. A vingança de Pedro. Em 28 de novembro de 1724, Pedro o Grande teria ordenado a decapitação pública de William Mons em São Petersburgo, Rússia, apenas 8 dias após sua prisão, embora Mons tenha sido acusado de desfalque e quebra de confiança. O que circulava pelas ruas era que Mons estava tendo um caso com a esposa de Pedro, Catherine, de quem era secretário particular. A vingança de Pedro. Embora Mons tivesse entrado para a corte por meio da amante de longa data de Pedro, Ana Mons, Pedro não gostou nada de ser traído. Dizem que ele presenteou a esposa com a cabeça do amante e até mesmo manteve na cabeceira dela como um lembrete. Trolls da internet derrubaram o rei do spam.
Em 2003, a internet já havia ganhado o mundo, assim como o spam no e-mail. Uma polêmica na qual o empresário de Michigan, Alan Harsky, estava no centro, conhecido como rei do spam. Harsky enviou milhões de e-mails em massa para uma variedade de empresas e ganhou um estilo de vida luxuoso com isso. Mas quando um artigo mostrou sua enorme casa, alguns trolls da internet conseguiram encontrar o endereço físico do rei do spam. Trolls da internet derrubaram o rei do spam. Em uma tentativa iránica de vingança, centenas de trolls colocaram o endereço de Harsky como destino para enormes quantidades de correspondências físicas em vários sites da web. Dizem que ele recebia centenas de quilos de lixo todos os dias. Harsky ameaçou processar qualquer um que estivesse envolvido nas cartas, mas antes que pudesse fazer alguma coisa, ele foi fichado por um esquema de ação e eventualmente recebeu sentença de 51 meses de prisão.